O pior em nós é querermos saber tudo melhor. Os seres humanos se tornaram extremamente vaidosos, achando que sabem tudo melhor. Vão modificando as coisas, dando a sua cara a tudo, destruindo a naturalidade, a simplicidade e a beleza natural dos acontecimentos, dos fatos, em suma, da realidade. Os seres humanos se tornaram destruidores da realidade por causa da sua vaidade, dessa maldição de querer saber tudo melhor. Os seres humanos comeram da árvore do conhecimento, dos frutos da árvore do conhecimento, que é o quê? O prazer de querer saber, conhecer, mas colocar sempre a sua ideia, a sua forma de compreensão, a sua interpretação enviesada. É isso que está descrito ali na Bíblia. Os seres humanos passaram a sentir prazer deles darem a versão de tudo e já não aceitar as coisas como elas são, na sua beleza originária, na sua naturalidade. Os seres humanos não compreenderam a grande capacidade e grandeza que tem de captar aquilo que é oferecido, ofertado, dado gratuitamente, exigindo apenas humildade de coração para receptar e colocar isso em prática na vida. E aí que está a pedra de tropeço, a falta de humildade. Porque esse excesso de mente, esse cultivo unilateral do raciocínio, fez com que os seres humanos buscassem ser eles próprios o centro das coisas, da atenção, do universo. Sendo que nós, seres humanos, somos apenas criaturas, estamos aqui de passagem com uma missão que é nos desenvolvermos, nos conhecermos, nos tornarmos úteis na obra de Deus. E para sermos úteis nessa obra, precisamos do quê? Nos colocar no lugar certo. Precisamos aprender a aprender. E não nós darmos a versão final de tudo. Não nós mesmos estabelecermos como tudo deve ser. Não nós mesmos impormos a nossa verdade, a nossa compreensão, a nossa interpretação. Esse prazer dos seres humanos darem a última palavra, deles descobrirem tudo, sendo que os seres humanos não descobrem nada, eles não inventam nada, eles apenas recebem aquilo que está na luz espiritual, aquilo que está no universo. O ser humano não é criador de coisa alguma, ele é apenas um formador, ele apenas dá uma forma na matéria grosseira, daquilo que já existe em outros planos mais elevados. Os seres humanos, eles apenas captam através da inspiração aquilo que já existe. Falo daqueles que estão minimamente despertos. E depois aqueles que passam a fazer um uso daquilo que é captado pelos intuitivos, pelos mais despertos, o uso que os demais depois fazem das coisas que são trazidas até aqui a matéria grosseira mais densa, é errado em sua maior parte. É uma deturpação
As religiões são o grande exemplo disso, né? Aqueles seres que vieram com uma mensagem, com uma palavra, que deram origem a religiões, depois essa palavra foi utilizada para interesses terrenos, para ideologias de domínio, de poder, de influência. Por quê? Porque os seres humanos querem saber tudo melhor. Jesus trouxe a palavra do Criador. Depois, o que aconteceu? Os seres humanos quiseram saber melhor aquilo que o Filho de Deus trouxe. E daí o cristianismo virou o quê? Apenas uma ideologia de domínio, de poder, de enquadramento, de condicionamento, ou seja, uma forma de dominar pessoas. E isso é com todas as religiões, porque aqueles que captam algo ou que vêm com uma missão elevada, como o caso de Cristo, esses que trazem algo aqui para a matéria grosseira têm a humildade, compreendem que apenas conseguem passar algo porque recebem E quem tem essa humildade e a capacidade de compreender e aceitar o autor, mas apenas está captando e repassando. E quem capta isso nessa simplicidade, ele não vai querer saber melhor ou mais, ele simplesmente se coloca à disposição da vida, do destino, da sua missão, da vontade do Criador. Mas os demais seres humanos à sua volta não, já tem outros objetivos, outros planos de ascensão social, de crescimento econômico, de criação de tecnologias, de domínio e influência sobre os demais, projetos de poder. Então os demais seres humanos já pervertem aquilo que chega ao mundo através daqueles que têm a missão de trazer alguma coisa. Os demais que querem saber tudo melhor, que é o que há de pior em nós seres humanos, não há nada pior do que isso, querer saber tudo melhor, deturpando as coisas na sua originalidade. Então todos aqueles que pegam algo e pervertem, objetivando ganhos materiais, acabam realmente estragando a causa originária. E esse é um mal da humanidade desde longa data. As mensagens espirituais chegam, as mensagens chegam, as admoestações, as advertências, as orientações chegam. Um ou outro indivíduo capta isso e coloca à disposição de seus semelhantes. E esses vão lá e bagunçam, porque não tem um interesse espiritual de crescimento humano de fato e de verdade, de interiorização, de autoconhecimento. A grande maioria das pessoas quer apenas vantagens terrenas, e aquele que quer vantagens terrenas deturpa as mensagens espirituais para utilizá-las como instrumentos influenciadores, instrumentos de poder. E mesmo quem não busca poder, mas quer sobressair intelectualmente, se fazendo de inteligente, acaba deturpando os saberes espirituais, colocando neles a sua interpretação, deturpando a visão originária da coisa. Então esse mal humano de querer saber tudo melhor, de querer explicar tudo melhor, querer entender tudo melhor,
Tudo isso é que atirou a humanidade na lama. Na lama. Pessoas no tempo de Cristo queriam entender melhor do que ele, queriam saber mais do que ele. Judas, por exemplo, caiu por quê? Porque ele quis ser mais inteligente que Cristo. Talvez ele tenha reconhecido Jesus como Filho de Deus, mas achava que a forma de passar a mensagem deveria ser outra, que Jesus deveria buscar outra coisa, como o poder terreno, por exemplo. Judas queria fazer de Jesus um rei terreno, porque na cabeça dele, na forma dele entender tudo melhor, ou querer entender tudo melhor, entender até melhor do que Jesus, ele acreditava que o caminho deveria ser outro. Sendo que Jesus dizia que ele não queria isso, que o reino dele não é desse mundo, dessa terra, que ele veio de outro lugar, que ele estava trazendo a palavra da salvação para que os seres humanos pudessem ir para planos mais elevados. Jesus queria esse reino espiritual. Judas, buscando entender e saber tudo melhor que Jesus, perverteu e quis um reino terreno. Quis usar a causa de Jesus para um levante contra os romanos e libertar os judeus dos romanos. Para quê? Para algo pior, para que os judeus pudessem dar passagem livre a toda a sua vaidade. Então, essa maldição de querer saber tudo melhor é que desgraçou a humanidade. Esses são os frutos da árvore do conhecimento, que os seres humanos comeram, se tornaram vaidosos. Os frutos da árvore do conhecimento são resultantes o quê? Ou são a ação do quê? Desse excesso de mente, dessa mente que quer saber mais que o espírito. O espírito capta as coisas na simplicidade, na humildade. E quem tem isso dentro de si simplesmente vive, com poucas palavras, sem precisar ostentar, sem precisar parecer ser. Quem capta as coisas espiritualmente simplesmente quer ser. Agora, quem permitiu ao seu espírito adormecer por causa desse excesso de mente, já vai por um outro caminho, vai pelo caminho de Judas, que é o caminho do poder terreno, da ostentação, do brilho pessoal, do querer saber mais e querer saber melhor. E assim o vinho novo é colocado em jarros velhos, o vinho é misturado à água. E a originalidade da palavra se perde. Ela vira apenas um remendo de vaidades. Um remendo que é criado para esconder o lado podre do ser humano, para passar uma boa imagem. É o bom mocismo, a hipocrisia. E aqueles que querem saber tudo melhor são hipócritas, são bons mocinhos por fora, mas não por dentro. O bom mocismo, ele é uma das variantes daquele que comeu dos frutos da árvore do conhecimento, que acha que sabe tudo melhor e não se submete mais às ordens de Deus. Por exemplo, as religiões não se submetem às ordens de Deus, às leis de Deus, porque são perversões. A palavra chegou, mas os seres humanos logo a deturparam. As religiões são a deturpação dessa palavra originária. Porque aqueles que ouviram a palavra originária e que não se contentavam apenas com o reino espiritual, mas queriam o reino terreno, já perverteram a palavra buscando o poder e a influência.
como Judas já estava fazendo. E acabou se suicidando depois que viu a besteira que fez. Mas depois de Judas foram milhares, milhões de Judas que continuaram dando continuidade a toda essa deturpação do cristianismo, a toda essa perversão, a todos esses projetos de poder, de influência, de vaidade, de ganância, de ostentação, de riqueza. Então os seres humanos querem saber tudo melhor, querem saber melhor que Deus, querem saber mais que Deus. Então, para que querer saber tudo melhor? Sendo que se pode receber, captar as coisas intuitivamente e simplesmente ser. Para que grandeza maior do que essa? Mas claro, isso para os seres humanos vaidosos não serve. Não serve, porque isso para os vaidosos é pequeno. Isso é o negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar o ego mental. É negar o querer saber melhor, é negar a vaidade para simplesmente ser. Quando Jesus disse negue-se a si mesmo e me siga, ele não disse para as pessoas seguirem as religiões, mas para as pessoas negarem o ego mental, a vaidade, o querer saber melhor, e deixarem a intuição simplesmente fluir e ouvir a vontade de Deus através da intuição. Esse é o caminho que Cristo apontou e trouxe. Mas olhem a aberração que os seres humanos fizeram disso, porque quiseram saber tudo melhor. Porque o raciocínio quer saber tudo melhor. O raciocínio quer explicar tudo melhor, do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. E nisso ele estraga, porque o raciocínio, ele não está aí para isso. Ele é apenas desperto, está conectado a planos maiores, mais leves, mais fluidos. Então, o pior nos seres humanos, o pior em nós, seres humanos, é essa mania de querermos saber tudo melhor. Querermos entender tudo melhor, explicar tudo melhor à nossa maneira. E aí pervertemos aquilo que chega à matéria grosseira sob a influência da luz, sob a ação da luz espiritual. Os seres humanos se tornaram pervertedores, deturpadores das coisas por excelência, nessa ânsia de querer saber tudo melhor, objetivando projetos de poder, porque para os seres humanos, em sua maioria esmagadora, tudo é grana, é poder, é influência, é submeter outras pessoas. Isso é que está por trás das pessoas, em sua maioria esmagadora. E é isso que está acabando com a humanidade. Essa mania de não querer aceitar as coisas como elas são, mas como se quer que elas sejam. Saber as coisas do seu jeito e não como Deus as quer. Isso é que afastou a humanidade completamente do seu caminho e por isso também que ela vai ser condenada em sua maior parte. Em sua maior parte. Porque os arrogantes querem saber tudo melhor, do seu jeito e não segundo a vontade do Criador. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!